Para ser gaúcho, é preciso gostar de churrasco e chimarrão? E para ser baiano, é preciso gostar de carnaval? A identidade cultural muitas vezes pode agregar a sociedade ou excluí-la. Para isso, estamos aqui com a professora Cleide Amorim para falar um pouco sobre identidade cultural. Professora, seja muito bem-vinda ao Reverso UFES. E hoje eu queria perguntar para você se ir impor alguma manifestação cultural, como o carnaval na Bahia, exclui ou pertence à sociedade, ou causa pertencimento ao cidadão? Oi, Felipe, eu agradeço pela questão, né? Na verdade, a questão da identidade cultural, ela é complexa, ela é multifacetada, então não dá para você falar de identidade de um povo, de uma comunidade, só por um fator, só pelo carnaval ou só pelo chimarrão, né? Por exemplo, o Rio Grande do Sul é o estado onde mais pessoas se autodenominam pertencentes a religiões de matriz africana, né? Então, esse é um dado que não é muito cogitado. As pessoas preferem valorizar o chimarrão, o carnaval, do que esse pertencimento, por exemplo, a religiões de matriz africana, que são muito mais identificadas à Bahia, ao Rio de Janeiro, ao Nordeste, né? Então, você tem, assim, vários fenômenos que compõem essa identidade cultural, né? Agora, as questões que são mais digamos, são mais divulgadas pela imprensa, são mais levadas, né, que acabam se tornando hegemônicas porque são trazidas por esse contexto social, político, econômico, pela divulgação, pela mídia, né, elas acabam se fixando mais nas pessoas como características culturais, né, de um povo, seja regionalmente ou nacionalmente ou mesmo localmente, né. Aqui no Espírito Santo a gente tem muitas características culturais que são interessantes, são próprias, são específicas, né? Atividades culturais, manifestações, né? Tanto no norte do estado, no sul do estado, aqui mesmo na região metropolitana, e que muitas vezes são desconhecidas até mesmo dos moradores da própria região. Então, acho que essa questão ela depende muito de como essas comunidades conseguem dar visibilidade para os saberes e os fazeres culturais que elas têm e que elas praticam na comunidade. Você acha que o indivíduo ele pode se inserir em alguma manifestação cultural só para se sentir pertencente à sociedade? Olha, Felipe, essa questão, as pessoas geralmente elas têm a preocupação em trazer a sua cultura, né? A gente tem essa questão da imposição de alguns padrões culturais por meio da mídia, como eu falei anteriormente, né? Mas hoje em dia eu acho que há um movimento, né, de visibilidade cultural, de trazer representatividade de grupos culturais cada vez mais forte, né? Se por um lado há um movimento dos padrões dominantes, né, que a gente costuma falar que são eurocentrados, são brancos, né, em relação à imposição cultural no país, há também um contramovimento que é muito forte, né, de trazer esses padrões, essas atividades, essas manifestações culturais dos grupos específicos para a cena, né? Então, isso traz uma dinâmica, né, para a representação cultural, tanto do Estado quanto do país. Você hoje tem outros rostos na mídia, outros grupos étnicos, né, indígenas que não apareciam até há pouco tempo, pessoas negras em papéis de destaque, orientais também, né, participando de peças publicitárias, da mídia, das novelas. Então, essas pessoas trazem consigo não só o seu rosto, mas também a sua cultura, né? As representações da sua cultura. E esse é um movimento muito importante, né, que tem crescido no país, não por concessão dos grupos que dominam esses equipamentos culturais, mas por solicitação, por movimentação, né, por reivindicação desses grupos que querem se ver representados nesses espaços culturais, né, em todas as manifestações culturais. Entendo, professora. E a senhora comentou um pouco sobre o dado de que o Rio Grande do Sul, apesar de ser exportado do Brasil como o lugar do chimarrão, do churrasco, ele é o maior estado com religiões de matriz africana. Você acha que o preconceito influencia nisso? Porque para ser do Sul tem que gostar de chimarrão, para ser da Bahia tem que gostar de carnaval, ou ser dessas religiões de matriz africana. Como você acha que o preconceito influencia nisso?
Essa é justamente uma ação contra, que vai em desencontro a esse preconceito. O Rio Grande do Sul, não sei se é o estado onde há maior número de praticantes, mas é onde as pessoas se declaram mais, né? Quer dizer, elas não têm vergonha de falar do seu pertencimento cultural, do seu pertencimento identitário. Isso não faz com que elas dissociem o fato de gostar de chimarrão, de gostar de churrasco e de também ser um praticante de uma religião que é de origem africana ou afro-brasileira. Então, essas coisas não são necessariamente dissociadas. Por isso que eu falei que a identidade cultural é um fenômeno multifacetado, né, e muito dinâmico, né? Então, você tem hoje, aqui no estado, por exemplo, tem o jongo, tem, né, grupos de Congo, tem grupos de cultura de matriz africana, de candomblé, de umbanda, né, que é o tema que eu trabalho nas minhas pesquisas de campo, né, pesquisas aqui da UFES. E essas pessoas também participam de outros espaços culturais, né? Então, eles exercem uma cultura afro-religiosa naquele campo ali das religiões, mas também participam alguns do carnaval ou não, né? Quer dizer, o fato deles pertencerem a um determinado segmento cultural não faz com que eles se isolem de outras manifestações culturais, né? Então, você vai ter pessoas dentro desse segmento afro-religioso que são participantes de outras manifestações culturais ou não, que são vinculados à política ou outros tipos de instituições, né? Então, não há essa dissociação de é só isso ou é só aquilo, né? As pessoas têm diferentes graus de pertencimento e de relação com essas atividades culturais e essas identidades culturais que a gente tenta colocar em caixinhas, né? Mas não funciona bem assim. Entendo, professora. E esse não pertencimento, ele pode se tornar para o indivíduo uma cultura não fictícia? Olha, o não pertencimento, a gente está falando mais de pertencimento aqui, né? E há uma luta, uma demanda social por esse pertencimento, né? Eu acho que cada vez mais as pessoas tentam se identificar com alguns símbolos, com algumas culturas, né? E talvez participar mais dessas culturas, né? A questão do não pertencimento, né? Ela vai muito para o lugar das pessoas não se encaixarem nesses modelos, né, que você chamou inicialmente aí de hegemônicos, né, que são, que tentam, né, tentam colocar essas pessoas nesses padrões. A gente tem, historicamente no Brasil, um embranquecimento, por exemplo, da cultura, né, em detrimento das culturas, da influência forte que a gente tem das culturas indígenas, né, e das culturas afro-brasileiras. Então, durante muito tempo, a população brasileira tentou se enquadrar, né, nesse modelo que era um modelo predominante, principalmente nos meios de comunicação de massa, na estética, na arte, né, em diversos campos. E hoje não, hoje você tem esse, como eu falei, esse contramovimento, né, em que as pessoas não acham, não se sentem mais obrigadas, né, a se enquadrar nesse padrão cultural e tem a liberdade de levar, né, esses modelos culturais, esse pensamento, essas ideias também, porque a cultura não é só estética, né, ela também é um conjunto de pensamentos, de filosofia, né, toda essa questão que constitui a identidade cultural, né? A identidade cultural ela é constituída também de filosofia, de arte, de pensamento, né? Do que a gente fala de epistemologia, né? Que é o conhecimento, né? Então, assim, as pessoas quando vão para esses espaços culturais, elas levam os seus saberes, os seus conhecimentos, né? Isso é uma forma também de quebrar esse não pertencimento a esse lugar. Entendo, professora. E eu queria perguntar um pouco sobre, obviamente, que nessas culturas o preconceito ele é muito gerado porque é algo culturalmente passado de família em família. Mas como que, segundo os seus estudos, a convivência das pessoas, numa pessoa que não tem o pertencimento, por exemplo, não gostar do chimarrão, não gostar do carnaval, a pessoa convive numa sociedade de forma justa, de forma clara. Como seria isso? É normal, Felipe. Por exemplo, aqui se fala da muqueca, né? Você vai encontrar pessoas que não gostam de muqueca, que não comem camarão, né? Ou que não gostam de peixe,
eles não vão deixar de ser capixabas por isso, né? Você vai ter pessoas que gostam, a maioria, né, provavelmente, mas pessoas que não gostam, que não comem, mas que sentem orgulho de se dizerem capixabas, quando saem do estado, quando saem do país, né? Olha, eu sou capixaba, eu tenho meus valores, né? Recentemente eu estive fazendo uma visita técnica na Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, e lá a gente encontrou os estudantes brasileiros, né? E eles têm orgulho de levar essa questão. Nós somos brasileiros e somos capixabas também, né? Encontramos brasileiros de outros lugares, gaúchos, etc., cada um tentando levar, né, um pouco da sua cultura, um pouco da sua experiência cultural, dos seus saberes para aquele espaço, porque essa diferença cultural ela só é percebida, né, quando você sai, né, de dentro do seu grupo cultural. Né? Dentro do seu grupo cultural você está entre iguais, então isso não é muito percebido. Quando você vai para outro estado é que você realmente sente a necessidade dessa afirmação. Olha, minha cultura é capixaba, aqui eu estou né, num espaço que é de outra cultura, ou está em outro país, né? Então, essas identidades culturais, elas são mais demarcadas quando as pessoas estão fora do espaço do que dentro do próprio espaço cultural delas. Professora, muito obrigado por nos conceder essa entrevista. Obrigado, pessoas, pela audiência. Esse foi mais um Reverso UFES. Até a semana que vem.